Bom dia para você que está ligando agora. Nós recebemos, para felicidade nossa aqui, uma carta longa com o título de Palavras para Hélio Ribeiro. E com o pensamento de Carlos Castanheda, os ensinamentos de Dom Juan, deve ser do livro Ensinamentos de Dom Juan, do advogado, poeta, grande amigo nosso, de longa data também, com o qual a gente tinha até perdido o contato há muito tempo, o Dr. José Fernando Rocha, advogado, escritor. Nós vamos passar a ler para você e depois, como sempre, você que está chegando agora não ouviu, nós vamos tentar localizar no espaço e no tempo, tentar falar um pouquinho mais sobre isso, daquele boa noite que sempre a gente dá esticado da segunda-feira a partir de 0 hora. Vamos fazer uma comparação aqui entre o louco, o gênio, o sábio, sátiva, rajas e tamas, são as três matérias fundamentais do universo, mas que aí já é coisa de assunto ocultista, sobre tese, antítese e síntese, e já é assunto filosófico, né? Já estamos nos remontando a Aristóteles, e podemos fazer também uma comparação, poderíamos fazer, sobre fato, valor e norma, do tridimensionalismo jurídico do professor Miguel Reale, né? Podemos comparar isso aqui ao computador. Você tem 2 dados, o primeiro dado, o segundo dado e a conclusão que é obtida através do operador do computador. O pai, a mãe e o filho, né, também do esoterismo com S, né? O Brahma, Vishnu e Shiva do brahmanismo, Shekhinah Binah Keter dos judeus, ou você poderia também ir no Egito, né? Osíris, Ísis e Horus, ou você também poderia ir no quê? No pensamento, na palavra e no ato, né? Você pecar pensamento, palavra e ato das religiões, né? Você pode fazer a comparação do jeito que você quiser, que você não consegue cair fora desse número 3. Mesmo porque a dicotomia exige, no choque de um polo com o outro, uma conclusão. É uma questão de lógica pura. E nessa lógica que escapa aos filósofos, escapa aos cientistas e escapa às religiões, que é uma lógica teosófica, nem por isso ela é superior, porque a roda da vida não roda sem a presença desses 3 itens: religião, filosofia e ciências. Religião representa a sátiva, ou a intuição, o primeiro trono dos maçons, dos Rosa-Cruzes, dos eubiotas, dos teósofos, teosofistas, né? Rajas representa o primeiro trono, a matéria primordial, a intuição, a causa das causas, ou supostamente a causa incausada, mas que tem algo além, mas não nos compete discutir isso hoje, e talvez nem em outros momentos aqui no rádio, porque isso é complicado demais. Um segundo momento, nós temos rajas. Rajas é, como quem sabe, Raja Yoga é yoga do mental, né? Onde você choca um polo com o outro e vai tirando conclusões, né? Aí é a filosofia, é a arte de pensar, a arte de tirar conclusões, e cada conclusão, como todos os filósofos são unânimes em afirmar, cada conclusão ela é apenas um item a mais para você raciocinar, ou por outra, é uma verdade provisória. Então nada é definitivo nesse universo, nessa universalidade, a não ser o universos. Daí a expressão genial e sábia, né? Sábia, vamos dizer assim, do Pitágoras. Universos. Universo é uma palavra revelada ou desvelada, ou expressão desvelada por Pitágoras, que é muito mais do que um filósofo, foi muito mais que um filósofo e um matemático, né? Tudo que você for fazer, você cai nesse número 3. Porque o número 1 sozinho não tem sentido por ser absoluto. Só tem não tem 2. Você cai no 2, por uma questão de lógica numérica, como dizia o Pitágoras, ele é a essência do 2. Quando você cai no 3, ele começa a ganhar sentido, porque você tem algo a mais que o observador das duas coisas que acontecem no polo 1 e no polo 2, para poder tirar a conclusão. E assim nós vamos de julgamento em julgamento, mas como cada julgamento nosso
equivale a uma conclusão ou uma sentença que emitimos, essa sentença ele é sempre falha. Todos os juízes de direito sabem disso. Agora, cada um de nós é juiz de si próprio e dos outros. Então ficamos falando mal dos outros o dia inteiro, devido às conclusões que nós tiramos, e o ser humano não sabe fazer outra coisa, porque ele é criança ainda, né? Faltam 427 mil anos para ele deixar de ser criança. 684 mil em cima, 864 mil em cima desses 427 mil, para ele terminar a adolescência. E bota mais 1.200.000 e tantos mil anos em cima disso para ele terminar a idade madura, a chamada Treta Yuga, ou idade da prata dos hindus, ou dos sábios, do final da Atlântida ainda, para você ter uma ideia de onde isso vai, né? E depois mais 1 milhão e tanto de anos para completar a Satya Yuga, ou idade do ouro. Daí Sattva, ser amarelo, ouro, chegar ao mundo das intuições, né, de uma forma mais eficiente. Há muito mais além que isso, é uma pitadinha só do enorme mistério. Pululando nesse meio material de Sattva, Rajas e Tamas, de certo, errado e meio termo, esquerda, direita e centro, o caminho do centro de Gautama, o Buda, Gal, que gerou to go do inglês, go, Tamas, aquele que atravessa a humanidade no mar da matéria ou da experiência sem se sujar, não precisa abrir o mar vermelho com uma vara de condão, mas atravessar, mergulhar na lama para fazer gerar flor de lótus, como diziam os tibetanos, né? No meio dessa turma toda aqui você encontra os grandes líderes da humanidade, os grandes guias. Eles pululam por toda parte. Pode ser um chefe de um lixeiro da prefeitura de São Paulo, que eleva todos os lixeiros, sem com isso querer dizer que não tenha lixeiro sábio no meio dos lixeiros. Lao Tse foi um modesto funcionáriozinho do que poderíamos chamar de uma pequena prefeiturinha lá da China, em 576 por aí, antes de Cristo. E foi um homem tão sábio, não foi nem gênio, foi superior a sábio, que ele nem deixou nada escrito, porque ninguém ia entender coisíssima nenhuma, tamanha a simplicidade do seu raciocínio. Um discípulo insistindo com ele, porque ele dizia que ia abandonar o planeta, né? Talvez dentro de um disco voador, para surpresa de muitos, né? Ele ditou algo o suposto, né, discípulo dele. Discípulos somos todos nós, de tudo e de qualquer coisa. E ditou o que seria uma folha de papel sulfite, acabou gerando uma religião chamada taoísmo, que tomou conta do Oriente inteiro, né? E está lá até hoje no Oriente. Cheia de conhecimento, mas a fonte, para valer mesmo, já se foi para o espaço. É um sol de primeira grandeza brilhando hoje. Então, o Dr. Fernando nos escreveu essa carta que vamos ler na íntegra antes, o pensamento de Castanheda. Possui esse caminho um coração? Interrogação. Em caso afirmativo, o caminho é bom. Caso contrário, esse caminho não possui importância alguma. Frase de Carlos Castanheda, Os Ensinamentos de Dom Juan, livro dele. Assim começa a carta o nosso amigo Dr. José Fernando Rocha, amigo do Hélio Ribeiro. E vamos lá então, palavras para Hélio Ribeiro. Reza a lenda que livros são cartas dirigidas a amigos, apenas mais longas. É assim que me parece ser esse Poder da Mensagem, volume 2, cujo texto original deixado por Hélio Ribeiro vem à luz graças à dedicação de Carla, sua bem-amada esposa e a mãe de seus 7 queridos filhos, Elizabeth, Silvia, Luciana, Lídia, Mariana, Caterine e Thales, que é o único homem, e conseguiu reunir os escritos com a perseverança de um garimpeiro. 00:30 marcou o quinto sinal. Primeiramente, deve-se dizer que o Hélio Ribeiro não tinha tão só a utopia de toda a geração que só sente viver com a ilusão de estar inventando o mundo. Ele realmente queria inventar o mundo. Há na música erudita uma expressão com brio, para indicar que o trecho deve ser executado com veemência ou força. Beethoven usou-a em muitas de suas sonatas. Foi assim que o Hélio Ribeiro viveu, com brio.
Sua consciência sensível era tal como um prisma exposto ao sol, refletindo todas as questões dessa aventura coletiva do homem sobre a terra, conduzida pela razão e o sonho, chamada existência humana. Sua cosmovisão abrangia, antes de tudo, o respeito absoluto à dignidade da pessoa humana. Acreditava no imperativo ético fundamental de que o mais forte deve ajudar o mais fraco. O saudoso escritor Jorge Luis Borges dizia que só há duas estéticas: a estética passiva dos espelhos e a estética ativa dos prismas. Hélio Ribeiro preferia a dos prismas. Ler suas ideias expostas nesse livro, o segundo que ele escreveu, após a fortuna crítica recebida pelo primeiro, O Poder da Mensagem, volume 2, editora O Recado, 1985, com 50 mil exemplares vendidos, induz cada leitor a um comportamento essencial na meditação ética e na reflexão moral. Dotado de talento extraordinário, ele trabalhou a vida inteira para que as pessoas não se afastassem da sensibilidade de sempre, aquela cujo fim é fazer com que andemos de pé neste reino do Espírito. Ele combatia o bom combate. Seu adversário era a malsinada sensibilidade moderna, que quase sempre deságua no desamor. Com sua humanidade profunda e calorosa, ele transmitia aos seus milhares e milhares de amigos, leitores e ouvintes as lições de bem-querência, da tolerância, da fraternidade, da paz. Sua voz, uma das mais bonitas da história do rádio, produzia uma linguagem radiofônica fluente, sonora, agradável, com timbre belo e inconfundível e dicção perfeita, voz inesquecível. Poucas vozes, uma é a de Luiz Atubá, como a do Hélio Ribeiro, ocuparam os microfones das rádios do Brasil. Essa voz altissonante era como o vento que chega de longe, sopra forte, ameaçando os demiurgos empedernidos do poder, e de repente se detém para acariciar um pequeno arbusto. Defendia com sinceridade e honradez, até a medida dos ossos, os desassistidos, a infância e os idosos, a maternidade desamparada, a exação devida pelos administradores da coisa pública e multifários outros temas da vida real. Sempre lembrava Brecht. A realidade só é possível de ser mudada pela própria realidade. Desde o início de sua vida escolar, no Grupo Escolar Oswaldo Cruz, até a Universidade Mackenzie, onde se graduou em Direito em 1966, tendo sido orador da sua turma, quando da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de São Paulo, ele granjeou uma legião de amigos que encontraram a pedra de toque do seu caráter, o diálogo. Ele sempre optou pela arte do diálogo, ao invés da arte da guerra, a dinâmica da cooperação, e a do diálogo, ao invés da estática do confronto. Nos anos 60, em plena época do eclipse institucional brasileiro, período chamado pelos historiadores de época de chumbo da ditadura, Hélio Ribeiro mediou o primeiro diálogo público entre os ministros do regime militar e estudantes de São Paulo, realizado no Instituto de Educação Caetano de Campos, situado então na Praça da República. Muitos certamente se lembram do terrível incêndio do edifício Joelma, situado no centro de São Paulo, uma tragédia que vitimou centenas de pessoas. Naquela hora de terror e desespero, o Hélio Ribeiro ocupou o microfone da Rádio Bandeirantes, que ele chamava de a grande rádio do Brasil, da qual era o diretor artístico, e passou a auxiliar as autoridades empenhadas no salvamento. Hélio pedia o envio de leite e outros alimentos para os bombeiros que debelavam o fogo e orientavam o trânsito caótico daquela região. Como reforço, ele enviou para o local 3 de seus melhores repórteres, José Maria Escaquete, José Gibal Vilé, o Beija-Flor, saudoso Beija-Flor, e Pedro Luiz Ronco, que passaram a cobrir em loco o incêndio. Hélio teve a frutuosa carreira realizada na televisão e no rádio.
Foi apresentador de telejornalismo na década de 60, das antigas televisões Tupi e Excelsior. Entre as várias emissoras de rádio em que trabalhou como apresentador, podem-se mencionar a Rádio Pan-Americana, Jovem Pan de São Paulo, a Rádio Tupi de São Paulo, a antiga Tupi, a Rádio Difusora de São Paulo, também dos diários, emissoras e emissoras associados, a Rádio Piratininga de São Paulo, Rádio Gaúcha de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Rádio Independência do Paraná, Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rádio Gazeta de São Paulo, Rádio Globo de São Paulo. Seus programas Correspondente Musical e O Poder da Mensagem tornaram-se ícones da história do rádio no Brasil. Como diretor artístico, trabalhou nas rádios Piratininga de São Paulo, Rádio Difusora de São Paulo, Rádio Pan-Americana e Jovem Pan de São Paulo por 2 vezes, Rádio Tupi de São Paulo por 2 vezes, Rádio Bandeirantes e na Rádio Capital, da qual foi o responsável pela implantação nacional. Ele proferiu várias conferências em faculdades de comunicação, entre elas a da Universidade de São Paulo e a da Álvares Penteado. Foi conferencista durante o 9º Congresso Brasileiro de Radiodifusão, realizado no mês de setembro de 1974, no Salão Vermelho do Hotel Nacional em Brasília. Hélio Ribeiro também foi relator da agência de notícias United Press International. Nos Estados Unidos, a partir de 1980, passou a fazer a narração de filmes da indústria cinematográfica, e podemos citar a Paramount Pictures, Metro Goldwyn Mayer, 20th Century Fox, Columbia Pictures, Universal Air International. Foi aprovado por concurso para atuar como apresentador da Voz da América, célebre programa de rádio do governo norte-americano. Nós estamos lendo aqui uma carta do Dr. Fernando. Dr. Fernando foi muito amigo do Hélio Ribeiro, nos enviou essa carta. Você que está chegando agora, Dr. José Fernando Costa, advogado, escritor e poeta. Uma carta ao Hélio Ribeiro, palavras para Hélio Ribeiro, né? Continuando então, além disso, ele foi correspondente jornalístico nos Estados Unidos, da Rádio Globo, Rádio Bandeirantes, da revista Propaganda e Marketing. Em sua carreira, Hélio exerceu ainda o trabalho de consultor nos setores de propaganda e publicidade na área de criação. Era um grande criador na área publicitária. E só para lembrar, quando os raros momentos de folga lhe permitiam, dedicava-se à apreciação da pintura e da escultura em madeira. Portanto, um polivalente. Do seu ideário constava de forma candente a preocupação ecológica com o desmatamento da região amazônica, a maior floresta equatorial do mundo, ocasionado pela insensatez das motosserras. Alentava um plano de uma grande campanha mundial para a preservação daquele ecossistema que abriga a maior biodiversidade de todo o mapa mundi. Dizia, com uma trombeta de Gideão, que se estava destruindo a casa da vida e hipotecando as gerações futuras. Ele lembrava sempre de uma frase dos índios iroqueses norte-americanos, e que antes de fazer qualquer coisa se perguntavam de que forma isso vai afetar as próximas gerações. Do mesmo diapasão, era obstinadamente contrário às drogas, defendia os esportes, sempre citando o aforismo latino mens sana in corpore sano. Ele lutou contra a violência da libertinagem nos meios de comunicação. A pornografia, que é o exemplo mais sugestivo da libertinagem, foi uma de suas maiores preocupações. Considerava-a como o vírus da sociedade permissiva, e isso lhe queria evitar. Sua defesa tinha o argumento da boa formação das crianças. Ele alimentava o sonho de assistir às mudanças das grades de programação das rádios e televisões brasileiras, no sentido da implantação cada vez mais de programas culturais e educativos. Havia elaborado o projeto de um canal de TV voltado para assuntos de saúde pública. Eram muitos os sonhos do Hélio. O personagem Santiago de Garcia Lorca carregava o sol dentro do peito. É assim que se pode recordar de Hélio Ribeiro. Quanto à presente obra O Poder da Mensagem, volume 2, me faz lembrar uma lição da sabedoria do Império Celeste. Quem carrega um livro, carrega um jardim.
uma confissão de foro íntimo. Quando voltávamos das exéquias do Hélio Ribeiro, do cemitério da Quarta Parada, situado próximo à Moca, o bairro paulista do seu coração, no dia 6 de outubro. Aliás, arcano 6, viu, doutor Fernando? Arcano 6, ainda mais no signo de Libra, significa o amor, o namorado. É 6 de outubro de 2000, o médico e professor universitário, doutor Marcelo Alex Leal, amigo do Hélio, colocou no gravador do carro uma fita cassete de um antigo programa do Hélio. Ouvimos aquela voz. Ela jamais morrera. Ao fim de alguns minutos de silêncio, cristalizou-se uma ideia clara diante da minha visão. A semente germinou. E germinou concretamente. Amigos e admiradores do Hélio preparam a constituição de uma associação civil com o seu nome para dar continuidade à sua obra. Participam o radialista José Moura, idealizador da ONG Instituto Hélio Ribeiro, a jornalista Sônia Abrão, com quem trabalhou nos seus últimos momentos de vida, o radialista Walker Blas Canonit, aqui da Bandeirantes, dotado de uma das mais belas, mais bonitas vozes, né, do rádio contemporâneo, os radialistas José Maria Escaquete e Antônio de Carvalho Filho, o Antônio Carvalho, que sou eu, Neide Souza Costa, o Ney Costa, que está no Paraná hoje em dia, né? O empresário Nelson Formigoni, Sidney Garcia, do Judiciário Federal. E tantos outros não citados aqui pelo doutor José Fernando Rocha, mas que também, claro, vão participar. Em janeiro de 2002, uma das amadas filhas do Hélio, a Luciana, que escolheu o ofício férico dos palcos para viver a dramaturgia do teatro, veio dos Estados Unidos. Chegando aqui com a luz dos seus olhos azuis, ela irradiou uma rosa e deitou-a sobre o túmulo do seu pai, um gesto imortalizado que ninguém esquecerá. Cidade de São Paulo, Bela Vista, onde reside o José Fernando Rocha, verão de 2002. José Fernando Rocha é advogado, escritor, poeta. Ele nos mandou também, juntamente com essa carta ao Hélio Ribeiro, que a gente pede a você, viu, Fernando, que guarde essa carta no memorial, né? Uma lembrança magnífica. Nos mandou uma foto do 9º Congresso Brasileiro de Radiodifusão, que foi realizado no Hotel Nacional em Brasília, no dia 29 do 9 a 1º de outubro de 1974, quando eu já apresentava aqui na Bandeirantes, o Bandeirantes Frequência Balançada, e o Hélio Ribeiro me mostrou a ideia. E retirou-me do jornalismo puro que eu fazia, lia notícias na Bandeirantes. Eu comecei aqui em 69, antes do Hélio vir para cá, e me entregou nas mãos um programa que tinha a responsabilidade de substituir nada mais, nada menos que o grande radialista Moraes Sarmento. O programa Moraes Sarmento, um dos programas mais ouvidos do Brasil nesse horário, né? Saiu do ar depois de anos e anos, como um dia eu vou sair do ar também, isso é normal. E o Hélio me encarrega de substituir o programa do Sarmento com uma ideia própria do Hélio, que parecia em princípio uma loucura, porque não havia FM, né? Esse programa então tinha uma linguagem de FM no AM. Mas eu que pareço a mim mesmo que não sou bobo nem nada, achei a ideia do Hélio genial, né? E comprando-a, passei também a produzir e apresentar o programa. E ele, com aquele cuidado inicial, ele dizia: o formato do programa é esse. Chamou a mim e ao Nilton Miranda, notável programador que a Bandeirantes já teve aqui, chamou nós dois na sala dele e disse assim: ó, o formato do programa é esse. Uma abertura, que você pode pegar umas notícias do dia, misturar uma com a outra e tal, dentro dos assuntos que você vai divulgar, porque também é um programa noticioso, mas as notícias, seu Carvalho, né, vai ter que ter 2 linhas no máximo, 2 linhas e meia, por aí. Se tiver 3 linhas, vai ser muito, né? Mas a gente, como vinha da escola do Alexandre Kadunk, que foi o papa do jornalismo, numa época ainda que não se usava muito inglês, né, nas faculdades de jornalismo e comunicações, o Kadunk foi professor dos professores que estão aí hoje lecionando em comunicações, os mais velhos, claro.
lecionando em comunicações e jornalismo, né? E o Alexandre Cadu, que tinha também outro gênio, né, como o Hélio, sentava a máquina para ensinar a gente a escrever. E ensinava a todos os redatores, dando uma linguagem única, como se fora, por exemplo, uma redação final de um jornal, né? E o Hélio, com aquela paciência de ensinar, ele tinha essa paciência, apesar dele, leonino como era, né, agitado, tinha uma paciência canceriana, porque ele estava muito próximo ao signo de câncer também, que representa a mãe do zodíaco. Então, ele não era uma espécie de pai para gente, o Hélio. Era uma espécie de mamãe Hélio Ribeiro, com todo aquele gênio dele. Aquele carinho do latino, do sangue latino italiano, né? De José Magnoli, que era o nome original do Hélio, que foi conhecido nos Estados Unidos com Joseph Magnoli. E o Hélio Ribeiro, então, ia nos conduzindo e falou: você tem que redigir em 2 linhas. Eu falei: Maela, como é que eu vou responder as perguntas todas, quem, quando, onde, como, porquê, do Alexandre Cadu, para a notícia ter sentido, em 2 linhas? Se vire, né? Escreve e traga aqui que eu quero ver, né? Mas eu já gostava muito de frases, né? Tipo: Deus é somente a suprema ignorância de nós mesmos. Quanto mais evoluímos, mais frios parecemos perante os que vivem das emoções do dia a dia. E assim por diante. E eu resolvi estabelecer como balão de ensaio, para que eu pudesse desenvolver nessas frases e melhorar o meu próprio raciocínio, porque a gente vive em busca da gente mesmo o tempo todo. Passei a fazer essas frases também com a autorização do Hélio, evidentemente, senão poderia entrar em choque com as frases do Hélio. Que o Hélio também era um profundo criador de frases de impacto, de slogans, né? E práticos para a própria propaganda. Foi um enorme criador na área de propaganda, né? Criador de textos, inclusive para televisão, criador de imagens também, né? Criou muita coisa interessante. E apresentava também, lia, né? Interpretava. Bom, então com isso fiquei um tempo muito grande para aprender a escrever em 2 linhas. E consegui. Eu demorei 1 ano e meio para escrever uma notícia em 2 linhas. E com o passar do tempo fui aprimorando as frases que você hoje ouve aqui, que a gente manda para o ar, e mais de 50 mil frases já foram para o ar nesse espaço de tempo aí, nesses 32 anos de Rádio Bandeirantes. E as crônicas, até então misturando uma notícia uma na outra, num tom de gozação, numa linguagem, num som sarcástico, que eu sempre gostei, com inspiração em outro gênio, Vicente Temporazzi. Eu fazia aquelas crônicas curtinhas e comecei a tomar conta da cabeça dos estudantes da época, motoristas de praça, etc. Uma época muito gostosa. Toda vez que eu preparava o programa durante um bom tempo, assim, digamos, 1 ano e meio mais ou menos, o Hélio me fazia a sala dele, mostrar o que eu tinha escrito. O Miranda era obrigado a mostrar o que ele tinha escrito para jungir 2 músicas, né? Através de uma frase também. O Miranda é outro genial para criar, né? E o programa, sem dúvida alguma, foi o programa, acho que mais genial que já houve nas noites de São Paulo, chamado Bandeirantes Frequência Balançada. Era um programa de AM com a inteligência de um FM, né? E com a alma filosófica do Hélio Ribeiro. Quer dizer, no fundo, a essência era o próprio Hélio, que foi o criador da ideia. Eu apenas a comprei e, com a minha pertinácia, percebi que a ideia era muito boa, fui valorizando. Você pegar as ideias do Hélio, viu, querido José Fernando Rocha, e tocar em frente era muito difícil, porque as ideias do Hélio eram uma ideia de gênio. E o gênio, e agora entramos na comparação, que é um negócio muito complicado de entender. Dizia o grande Ferdinando Dostoiévski, esse aqui já na área ocultista, que era um tremendo de um filósofo, né? De um teósofo, perdão, mas pouco conhecido da humanidade. Nós temos a humanidade hoje, devido à cadeia planetária Terra, que tem 7 globos, sendo só um visível. Estou falando de uma cadeia planetária Terra e não de um planeta só. Isso é coisa que a humanidade não conhece, os astrônomos um dia vão provar isso aí. Se os globos são invisíveis, não tem jeito de você mostrar. Como não tem jeito de mostrar os chakras que estão no corpo vital nosso, na aura, uma lâmpada em volta de nosso corpo. Quando ela apaga, a gente morre, né?
Eu estava falando antes de ler essa carta do Dr. José Fernando Rocha, das três energias cósmicas, Sátiva, Rajas e Tamas, ou o primeiro trono, o segundo e o terceiro, ou o mundo da intuição, que nós devemos um dia alcançar, que seria uma sexta etapa. A quinta etapa é o mundo Rajas, ou da Raja Yoga, ou do mental, equivalente ao chakra do pescoço, ou laríngeo, já que o chakra frontal, ou da fronte, ou terceira visão, equivale ao chakra da intuição, sendo que o chakra coronal e sua atividade ainda está distante do ser humano, talvez 2 setilhões de anos, pra você ter uma ideia. E Tamas, que é o terceiro momento da matéria cósmica, que equivale ao mundo da experiência. Temos aí, portanto, a intuição, a razão e a experiência. O pai, a mãe e o filho. O pai, o filho e o Espírito Santo. Sátiva, Rajas e Tamas. O louco, o gênio e o sábio. Bestas, homens e deuses, do Ferdinand Ossendowski, que sustentava isso aí já com grande conhecimento de causa, porque ele partia do mundo invisível para o visível. Ele estava se referindo a coisas que vinham de outras dimensões, né, e que ele as captava, além do que ele aprendeu em escolas iniciáticas desses grandes mistérios, em todos os países do mundo, mas principalmente no Egito, no Tibete, na Índia. Hoje aqui no Brasil nós temos excelentes escolas também, e outros locais do planeta, desde a Atlântida até os nossos dias atuais. Destas, homens e deuses, dizia o grande engenheiro Ferdinand Ossendowski, que são os habitantes, ou o povo que habita o planeta, a cadeia planetária Terra. Os deuses, se você quiser, podemos fazer alusão a eles como aqueles do Olimpo, da mitologia grega. Na verdade, eles existem, são assim chamados porque são auxiliares do Deus único e verdadeiro, do único, que por uma questão de respeito a eles, ou de reconhecimento da sua sabedoria, esses auxiliares ainda invisíveis da humanidade, ou que às vezes se misturam aqui e ninguém sabe quem são, os grandes messias, os grandes enviados, os grandes avatares. Esses deuses, vamos chamá-los assim, trabalham sob o comando do único e verdadeiro, que um dia, daqui talvez a 6 setilhões de anos ainda, nós vamos conhecê-lo, não agora. Então dizia Ferdinand Ossendowski, deuses são esses, que estão aí viajando em naves espaciais, arcas voadoras, né, de Noés da vida. Homens é o que nós estamos tentando ser. Você só pode ser homem quando você aprender a raciocinar. Mas o raciocínio em si, não o concreto, 2 mais 2, 4, né? Uma pedra mais outra pedra, 2 pedras, né? Tese, antítese e síntese, isso é muito concreto ainda. O ser humano precisa desenvolver uma lógica abstrata, que talvez lhe venha pelo influxo, ou porque a intuição impele a isso, né? Daí a grande dificuldade dos filósofos é se localizar nisso, porque o filósofo parte de que a ideia vem de algum lugar. Então ele diz, a ideia vem da physis, vamos lembrar Platão, né? Physis seria um local de onde a intuição parte, né? Physis nós podemos comparar hoje, a grosso modo, por aqueles que gostam de ocultismo, ao Akasha, que os espíritas kardecistas também já conhecem, ou um grande computador cósmico, onde tudo já aconteceu, mas não tem lá o futuro, porque não pode ter, o futuro não aconteceu ainda. A ideia na Terra, já comentamos aqui, mas se formos partir para isso, a gente perderia muito tempo e não conseguiríamos falar o que a gente quer. A ideia parte de outra coisa, é o ex oriente lux dos maçons ainda, né? Só que não vem mais do Oriente, a coisa confundiu toda. O Oriente, que era rico de ideias e pobre de matéria, hoje é rico de matéria e pobre de ideias também, como o próprio Ocidente, rico de matéria e pobre de ideias. Está havendo uma mutação cósmica profunda em relação a esse globo D da quarta cadeia planetária, chamada cadeia planetária Terra, onde nós temos os globos A, B, C, D, que é esse, o mais denso, E, F e G, né? E cada globo desse, Ave Maria, representa um dia da criação, mas não o dia maior de todos. Vamos parar por aí, que também já comentamos muito esses assuntos aqui. Voltando
bestas, homens e deuses. Para sermos homens, nós temos que sair da infância psicomental. É por isso que nós não entendemos seres cometários extraordinários que passam rapidamente pelo espaço e voltam de quando em vez como grandes messias ou portadores de messes. Spes, messes in semine, dizia o grande professor Henrique José de Souza, um cometa maior que ninguém entendeu até hoje direito. Estamos, às vezes, tentando fazer entender com ideias que ele nos ensinava aqui. A primeira grande ideia do professor Henrique José de Souza foi: provem que eu estou errado, tudo que eu falo é mentira porque eu tiro da mente. Derrubem-me, destruam meus argumentos com inteligência, que é o que eu quero para formar livres pensadores. Não se atrelem a mim como ídolo, não se atrelem a mim como condutor, como sábio da humanidade, como único, como coisa nenhuma. Eu quero é cortar os liames que vocês têm com as suas ideias preconcebidas, preconceituosas e coisas mais, né? Só ele não pôde explicar direito, para criança não tem jeito de você explicar, que nós somos todos infantis, não tem jeito de você falar diferente disso. Então, para sermos homens, nós temos que vencer, segundo o calendário tamil, que está no livro El Libro que Mata a Muerte, em castelhano, ou então o Livro que Mata a Morte, que já tem versão em português, foi publicado pela editora 3, do grande teósofo, filólogo e polígrafo espanhol Mário Rosso de Luna. Na página 45 da edição em português, da editora 3, ele apresenta o calendário tamil, só que ele não explica de onde vem. Eu não sei se ele não sabia o porquê, mas a gente conhece melhor a coisa. Ele não pôde também revelar coisa que talvez ele soubesse, né? Nós não podemos ir além do permitido por lei, nas explicações para os seres da Terra de coisas que acontecem em outros planos, mesmo porque seríamos taxados de loucos. E sobre o louco, o gênio e o sábio, nós vamos comentar daqui a pouco, né? Eu prefiro estar entre os loucos. Mas, então você tem o mundo dos homens, quer dizer, esse plano dos homens, que seria uma quinta etapa, o quinto dia da criação. Quem deveria nos dar isso? A condição de raciocinar de forma abstrata para vencermos o mundo de Rajas ou da mente, era o quinto planetário, aquele do anjo caído da Igreja Católica, né? E que em má hora foi considerado uma espécie de diabo na face da Terra, e que o Papa Pio XII queria redimir. Bom, esse chamado anjo caído já está de pé hoje, né? Poderia até voltar à casa paterna, mas ele não vai. E a partir de 3005, aqui no planeta, como ensinava o Henrique José de Souza, até que alguém prove o contrário, eu mudo de ideia também, ele deve assumir a função Melquisedeque, ou o rei do bem e do mal da polaridade, ou chefe geral de Rajas no planeta, né? Polos, positivo e negativo. O louco e o gênio. Cada um de gênio e louco, todos nós temos um pouco, não diz o ditado popular? Estou entrando no que eu queria falar, e aí eu vou mais rápido. Pois bem, como localizar o Hélio Ribeiro e outras tantas pessoas no meio desses três aqui, o louco, o gênio e o sábio, né? Para quem conviveu com ele e o entendeu na sua alma, porque sentia mais que um amigo do Hélio, um irmão, um filho, né? Para quem sentia do fundo da alma ter estado com ele em outras vidas passadas, que sou eu, felizmente, eu me lembro de várias encarnações passadas minhas, e isso aí é muito doloroso para a gente, não é tão prazeroso como a gente imagina, que você de repente descobre que você anda carregando um fardo enorme, dá vontade de arriar e não pode mais, né? O Hélio foi não um amigo, não um irmão, foi amor à primeira vista. Nós convivemos pouco em relação à convivência do Dr. José Fernando Rocha com ele, mas o tínhamos sempre dentro do mais profundo do nosso coração, onde temos três câmaras ocultas: Brahma pura, Vishnu pura e Shiva pura, ou três átomos permanentes que registram tudo que a gente faz no nosso corpo físico, na nossa alma animal que nos anima e na nossa alma espiritual, de novo nos remetendo ao louco, gênio e sábio.
Afinal, o que era Hélio? Um louco, um gênio ou um sábio? Para aquele que observa o gênio parece louco. Às vezes com atitudes que parecem despropositadas. Para comparar, você vai lá atrás, no século XVII, e vemos lá alguém dizendo assim: um dia nós escreveu um conto chamado 20.000 Léguas Submarinas, né? E o pessoal fala, esse cara é absolutamente maluco, mesmo porque se ele afirmasse que aquilo era algo, né, que ele acreditava piamente, seria internado, ou o que aconteceria com Júlio Verne, seria considerado um louco, internado no hospício. E o submarino está aí. Eu me lembro quando Raul Seixas cantou pela primeira música Gita. Se lembra, não? Eu mesmo fazia o Frequência Balançada na época e ninguém entendia lhufas do que estava acontecendo, a não ser alguns que haviam lido algumas obras chamadas esotéricas ou exotéricas, né? Como Mahabharata, o poema hindu equivalente ao Ilíada e Odisseia do Homero, só que é a saga da raça ariana, que é a nossa, que começou há 1 milhão de anos atrás, uma data louca também, doida, né? Aí entra o louco do Carvalho falando, tá vendo aí? Eu me localizo entre os loucos, então. O dia que alguém quiser me localizar melhor ou pior, que o faça, né? Se quiser fazer como varrido, também pode, tanto faz. Mas onde localizar o Hélio Ribeiro? Eu tive pessoas que trabalharam com a gente aqui, que a relação com o Hélio era de amor ou ódio, às vezes, né? Só depois de algum tempo entendiam o porquê daquela reação do Hélio. Quantos? Eu tive gente que vinha, que eu presenciei, que vinha visitar o Hélio, mas falou, mas peraí, gente, eu mentalizei o Hélio como algo maravilhoso e tal, um ser perfeito, mas o ídolo, enquanto vivo, ele não é mito. E ele é um ser humano ainda, humano, ou uma criança como eu, como todo outro. Nós estamos na Kali Yuga, idade do ferro, onde todos somos crianças. Somos de 427 mil anos para passar para a adolescência. Adolescente também é outro birutinha, né? Até chegar a ser homem, né? Vamos demorar aí, sei lá, e sábios ainda na Satya Yuga. São 4 milhões e tantos de anos pela frente. É uma loucura de tempo, né? Segundo o calendário Tamil, não o Antônio Carvalho. Está percebendo? Então, na Terra, nós temos bestas, homens e deuses. O louco, o gênio e o sábio. O gênio, na sua genialidade, como ele vai de alfa a ômega, ou da razão radical, da emoção radical, a razão radical, ou do instinto enorme, né, que é representado pelo signo de Câncer, e da razão enorme, que é o próprio pensador, que é representado pelo signo de Áries, evoluído, não qualquer ariano, Câncer, evoluído, não qualquer canceriano. Estamos aí no zodíaco com alfa e ômega, né? Ou a intuição e a intuição e a razão. Chocando o instinto com a intuição, nós chegamos à razão, como sempre tentamos explicar a você aqui. Bestas, homens e deuses, não é porque a gente queira ofender as pessoas da Terra, não. A maioria é besta ainda. Mas não é besta porque quer, é besta porque é criança. E as crianças, olhando os gênios, só podem concluir que eles são... Uns concluem que são loucos, outros concluem que são gênios. E a relação de amor e ódio continua. Hoje eu olho para trás, aquele Raul Seixas que eu não compreendi, e vejo aí uma associação que foi criada, um fã-clube do Raul Seixas, né? Que está entendendo hoje que Bhagavad Gita é o canto do bem-aventurado, que está no Mahabharata, como a gente fala aqui sempre, onde há um diálogo entre Arjuna, o único discípulo de Krishna na época, que podia male, como dizia minha avó, entender Krishna como grande avatara de Vishnu, ou da mãe cósmica, ou de Rajas, ou da grande inteligência na Terra. Como o próprio Lao Tse não foi entendido, como Confúcio não foi entendido, Sócrates estão quebrando cabeça e não entenderam, os pré-socráticos, Anaxágoras, Anaximandro, Anaximenes, ninguém entendeu até hoje direito, não vai entender, porque aí a coisa é esotérica para valer mesmo.
Platão, estamos patinando para tentar entender e não conseguimos. Vem aí um negócio chamado sinarquia, que é meio República de Platão, não entendemos até hoje. Aristóteles, o grande alavancador do Ocidente, sim. Epa, aí temos reflexos aqui, né? Aí você pega todos os pensadores modernos, Karl Popper, Hans Kelsen, quem mais? Professor Miguel Reale, né? E tantos outros que estão aí auxiliando a humanidade a virar homens, né? Aí você entende o que o Aristóteles falou. Mas ainda é para uma minoria. Agora, como entender um gênio que já vem desde criança, né, dizendo coisas, como disse o doutor José Fernando Rocha, aí, incríveis, difíceis de entender. Hélio, uma vez, ele era diretor da Rede Tupi, entre nós no rádio circulou a ideia de que o Hélio estava com uma ideia louca, até o saudoso Roberto Curado comentava sobre isso. O Hélio está com a ideia de ser presidente, falou aí que um dia candidatar a presidente da República. Não é. O Hélio poderia fazer o que ele bem entendesse no planeta, mas a missão dele veio nos meios de comunicação. Um gênio, ele sente que ele pode fazer de tudo, só que ele se fixa no lugar, porque não dá para você fixar outra coisa, né? O Karl Popper, por exemplo, o grande sociólogo, ele foi motivo até de discussão nesse fim de semana num debate sobre filosofia do direito na Unisal, lá em Lorena, né? O Karl Popper, ele sempre na sua discussão sobre se direito é ciência ou não, né? Sobre historicismo e a ciência hoje em dia, né? Sempre tentando encontrar a verdade. Ele próprio que falava da razão crítica e da razão dogmática, né? E ele próprio chegava no final de cada livro dele, de cada escrito dele, ele caía sempre no dogma, porque não tem outro jeito de você não cair no dogma. O que é o dogma? O dogma é você parte de um ponto, raciocina um pouquinho naquilo, ou então intui aquilo e parte para provar se é verdade ou não. É um fato que você vê, você atribui um valor e tira uma conclusão. É uma tese, uma antítese e síntese. Mas ficamos só no Aristóteles, não dá para ir além. Só com Aristóteles não é possível entender gênio. Gênio é Hélio Ribeiro. Gênios são tantas pessoas que estão por aí pululando no planeta e ninguém entende. Eu conheço mulheres assim também, né? Eu citaria uma delas aqui com grande prazer, hoje da nossa convivência, Mônica de Souza Lima. É uma pessoa assim, né? Um instinto fabuloso e um racional tremendo, né? E difícil de ser entendida a pessoa assim. Por quê? Porque só pode entender quem tem esse tipo de comportamento, aquele que tem umas chavinhas para abrir os cofres do conhecimento fechado, onde os mistérios dos céus e da terra estão muito além do que o próprio grande dramaturgo inglês Shakespeare poderia imaginar. Ele era uma dessas figuras. O gênio, só depois que passa aquele cometa, é que cortamos aqui uma coisinha, um viciozinho, umas bobaginhas que todos nós temos, que somos crianças, né? Então estabelecemos aquele padrão mítico, né? De grande provocador de mutações na sociedade. E foi isso que ele fez. Depois da passagem do Hélio, o rádio nunca mais foi o mesmo. Aquela mesmice daquela época, né? Marcou época. E é isso que eu queria dizer a você, Fernando. E parabéns a você que percebeu isso no Hélio, né? E nos escreveu essa maravilhosa carta para a gente ler aqui e propiciou a nós essas comparações. O sábio, só ele pode entender o gênio e o louco, porque a luta dele com ele mesmo é muito grande, né? Mas o sábio não é entendido pela humanidade, ele é pior ainda, né? Sábio é um Lao Tse, por exemplo, né? Ele não pode ser entendido pela humanidade, porque ele está além de tudo isso, além do louco, do gênio, né? Porque ele matou em si mesmo a mãe. A mãe é a dicotomia, a mãe é a dialética, a mãe é o segundo trono, a mãe é o aspecto Jeová, ou Vishnu, ou Isa dos japoneses, ou Isis dos egípcios, né? É o mundo da mente. Quando você já raciocinou tanto, mais tanto, né? Que você já foi de alfa a ômega, aí você mata dentro de você a polaridade e adquire o caminho do meio do Buda.
Só um ser na Terra chegou a atingir essa sabedoria completa, segundo as escolas esotéricas. Gautama, o Buda, o príncipe de Kapilavastu. Nós estamos num quarto momento cósmico. O quinto momento cósmico, para valer mesmo, é uma coisa incrivelmente longa. A humanidade vai dominar totalmente o mental, abstrato inclusive, né? É uma coisa tão rápida, tão sensacional, que não há nada que possa comparar o que vai vir no futuro. Isso é dominar o mental. Buda chegou a tal ponto, né, de evolução, que ele só olhava e já compreendia de imediato. Portanto, ele era a própria intuição na Terra. Eu não sou budista, eu estou apenas me referindo a um ser que alcançou isso, né? E nunca mais pôde encarnar aqui, passou a projetar avataras, né? E nesse longo caminho para a subida de escada de Jacó, que está na Bíblia Católica Apostólica Romana, Hélio Ribeiro já está subindo esses degraus. E a humanidade inteira nem no primeiro degrau chegou ainda, caro José Fernando Rocha. Uma boa noite a você que está ligando agora. 1h12.